10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí acompanhando todos vocês, entre o Jéssica, Vitor, Randro, Cida. Sejam muito bem-vindos. Érica, Jeidson, Emerson. Que bom que vocês estão entrando aí. Silvana, sejam muito bem-vindos, tá? Aperta nesse coraçãozinho aí de lado, ó, que vocês estão vendo, que vocês vão compartilhar bastante. Vocês vão compartilhar bastante para bastante pessoas, tá? Muito bom aí. Deixa eu só inverter aqui uma questão de nomes aí que está aparecendo para vocês. Mais tranquilo. Eu queria, nesse momento, apresentar a vocês duas pessoas queridas que estão aqui na live, que é, né, o nosso pastor e Jaqueline. A Jaqueline, que é psicóloga, trabalha no CAR, e o pastor Adriel, ele é daqui do Arruda, nosso pastor da igreja adventista. Gente, muito obrigado aí, tá bom, pelos feedbacks. Jeidson, muito obrigado. Claudinha está entrando, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Bruno Bandeira, seja bem-vindo também. Bruno, Claudinha. É isso aí, gente. E para falar aqui com vocês, tá? Eu vou pedir para que o pastor ele dê um oi para vocês. Pastor Adriel, manda um oi para todo mundo que está entrando. Mando sim. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Um feliz sábado para você. Eu comecei a live de cabeça baixa, olhando para baixo, você deve ter percebido aqui, porque eu estava fazendo o que eu vou pedir para você fazer agora. O que o Celso também acabou de pedir para você. Aí embaixo no teu Instagram, onde você está acompanhando a live, tem um desenho aí de um aviãozinho, ou de uma pipa, ou de uma seta, ou de uma flecha, ou de um foguete. Amigo, eu não sei exatamente o que é isso. Eu só vou pedir para que você clique nele agora e compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis, porque a gente está aqui hoje à tarde para dizer muita coisa, mas tudo vai girar em torno de uma coisa muito especial. Sabe o que é? Todo problema tem uma solução. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Maravilha. Jaqueline, vou te pedir para poder dar um alô para o pessoal que está chegando aí. Vou pedir para que você dê um oi, cumprimente. Tá em mudo, tá? Você tira de mudo, Jaqueline. Alô, ok. Ok. Está ouvindo agora? Perfeitamente. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando a live. É um prazer ter todos vocês aqui, onde iremos refletir um pouco mais, né, sobre esse tema, a solução para todo problema. Então, vai ter abertura para perguntas. Estou aqui, à disposição. Muito bom, gente. Muito bom, Jaqueline. Tudo certo. Nesse momento, pessoal, antes de começar, a gente vai ouvir uma mensagem musical. E eu vou pedir para que vocês ponham, né, seus fones de ouvido, estejam conectados aí conosco. A música é muito linda, vai ser pelo nosso amigo Álvaro, tá? Ele trouxe uma música muito especial para nós. E eu gostaria que vocês compartilhassem junto conosco desse momento, né? Com essa música espetacular. Deixa eu chamá-lo aqui para ele começar o louvor.
falta o ar, quem de nós esperou? O que somos não basta, preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou, frente à vida que se estender, escolheram o preço do não, rebeldia que corta o meu coração. Se um de nós no lugar aceitasse a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar, eu vou, não importa quão longe eu vou. Se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro eu vou. É a única chance eu vou. Não há outro caminho para ver nossos filhos libertos. Eu vou. Quem de nós esperou poderia o Filho de Deus inocente morrer em nosso lugar? Porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, cravar ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou. Minha morte é o preço da vida e hoje me entrego inteiro eu sou. Sua única chance eu sou. Não há outro caminho para ver nossos filhos libertos. Eu sou. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Bem, muito obrigado, Álvaro, pela canção belíssima que você trouxe pra gente, né? Deus abençoe muito, 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 muito. Foi espetacular. E, gente, para vocês que chegaram todos, né, todos agora, Ivânia, Ricardo, Bandeira, Claudinha, Emerson, sejam muito bem-vindos aí, tá? Nós estamos com a presença aqui do nosso pastor, Adriel,
pastor da Igreja Adventista do Arruda. Álvaro, Deus abençoe você, tá? A sua voz. Jaqueline, que é psicóloga, trabalha no CAR e atende também, né, virtualmente as pessoas, pacientes. E hoje estamos aqui com um tema muito interessante, né, Jaque? Um tema que para todo problema há solução. Então, hoje, pessoal, todos nós que estamos aí na live, vamos acompanhar, né, essa conversa, esse bate-papo espiritual e técnico através da nossa amiga. E vamos estar aí junto com todos vocês, pegando também e coletando as perguntas. Caso vocês tenham perguntas, nós vamos estar anotando as perguntas para que em um determinado tempo a gente tenha essas respostas, tá? Para lidar. Então, podem ficar à vontade nos comentários, ficar aqui conosco e vamos começar sobre o tema, né? Conversar mais sobre o tema. Fiquem à vontade, tá? Pastor Adriel e Jaqueline é com vocês. Celso, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Jaqueline, por ter aceito o nosso convite também para estarmos aqui falando sobre esse tema que é relevante, recorrente nos últimos dias. Eu imagino que você que está aqui conosco agora não tenha sido a primeira vez que você escuta algo do tipo nos últimos dias, mas especificamente nos últimos 3 meses, em virtude da pandemia, confinamento, quarentena e todas as outras coisas e termos que nós descobrimos na prática, coisas que nós só ouvimos falar nos últimos tempos. Você talvez já tenha se deparado com alguma live, com algum artigo, com alguma matéria no jornal que fala a respeito disso. Para todo problema, tem uma solução. A gente vai entrar nesse tema, a gente vai abordar aqui algumas situações bíblicas, a gente vai também ter um parecer clínico não, mas um parecer profissional de uma pessoa que é da área da psicologia, que vai falar um pouco para nós sobre isso também. Mas antes, Celso, de entrar nesse tema, eu queria propor aqui um desafio. Eu lembro que na live dos adoradores, talvez tenha sido uma das lives que a gente teve o maior pico de audiência, pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu quero propor um desafio para você que está aqui assistindo. Compartilha, porque se nós passarmos de 60 pessoas assistindo simultaneamente, você já ouviu falar na Bíblia Shed? Essa Bíblia aqui, ó. Eu tenho uma Bíblia dessa e a gente vai sortear para aquelas pessoas que estão aqui na live, que vão assistir aqui a live, uma Bíblia dessa de presente. Mas para isso a gente tem que chegar a 60 pessoas. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, a gente está com 20 e pouquinhos. Então, ó, compartilha, manda com força, porque quem sabe você ganha, né? Pastor, e se a gente não chegar a 60? Ah, filho, trato é trato. Não chegou a 60, então a gente não faz sorteio e eu continuo com a minha Bíblia aqui, tá bom? Mas fica tranquilo, que para todo problema tem uma solução. Jaqueline, o que você tem a dizer para nós a respeito disso? O que você tem, assim, como profissional da área, ouvido nos últimos dias? O que as pessoas têm te perguntado? Me conta, como é que tem acontecido aí na tua prática nos últimos dias em relação a isso? Que deu uma travadinha no áudio dela. Eu acho que deu uma travadinha ali, pastor. Mas é isso aí. O que foi que o senhor estava falando que a Bíblia ia fazer o quê? Como é que é? Então, o plano é se nós chegarmos a 60 pessoas assistindo simultaneamente, lembrando que eu estou falando aqui para vocês, mas estou acompanhando aqui também no meu telefone, aí a gente faz o sorteio para aqueles que estiverem aqui assistindo conosco, tá bom? Depois, quando terminar a live, a gente tem como saber quem assistiu, quem foram as pessoas que visualizaram, e a gente vai fazer o sorteio por lá. Enquanto a Jaqueline reconecta aqui, eu quero falar do aspecto bíblico. Você que já abriu a Bíblia, já leu a Bíblia em algum momento, ou talvez você que não é adventista, não faz parte de uma igreja, não tem o hábito de ler a Bíblia, mesmo que isso não seja uma coisa recorrente na tua vida, provavelmente você já ouviu alguma pregação, você já ouviu alguma música evangélica, você já ouviu falar sobre isso. Bom, do aspecto bíblico, eu já vou daqui antecipar tudo, tá bom? Eu vou contar o final logo no começo. Do aspecto bíblico, a solução para todos os problemas, nós colocamos na volta de Cristo. Então, a volta de Cristo é o ato, é a situação, o acontecimento que vai resolver definitivamente todos os problemas. Só que aí, veja, isso é o final da história. Só que entre o dia que eu nasci e, eventualmente,
o dia que eu morri ou o dia que Jesus voltou, muita coisa vai acontecer. Verdade. Então, eu sei, eu cristão, você que lê a Bíblia, você que tem fé na volta de Jesus, você já olha assim para um horizonte, projeta no seu futuro, e você consegue pensar aqui, não, essa situação eu estou passando aqui, mas o céu resolverá. Ok, mas que elementos a gente pode colocar em prática na nossa vida enquanto o dia da volta de Jesus não chega, para que a gente também não perca as esperanças na volta de Cristo? A Jaqueline conseguiu voltar. Eu não sei, Jaqueline, se você conseguiu ouvir a pergunta que eu fiz antes, senão eu posso repetir. A pergunta foi a seguinte: como é que você, como uma profissional da área de saúde, que lida de forma mais direta com isso, que tipo de perguntas tem chegado a você? Quais os questionamentos que as pessoas têm lhe feito? Como é que você... O principal problema, a maior das dificuldades e dos obstáculos que as pessoas têm enfrentado nesse período específico da pandemia? Conta pra gente aí. Bom, pastor Adriel, existe algumas demandas que chegam para mim, estão no aspecto mental, né, que é um dos aspectos que eu mais percebo, porque às vezes tem problemas que chegam para mim que são de aspectos de outra ordem, né? Como, por exemplo, eu consigo perceber quando é um aspecto de um problema espiritual. Mas quando é de ordem mental, emocional, então existem muitos problemas de personalidade, problemas familiar, problemas de aprendizado, problemas voltados para relacionamento, problemas da própria autoestima, né, do sujeito, quem eu sou, aonde vou chegar. Então existe esse tipo de problemas, são bem diversos, mas todos voltados mais para esse aspecto de quem eu sou. Então, a maior aflição das pessoas é aquela máxima socrática: conhece-te a si mesmo. Então, as pessoas estão tendo dificuldade de se conhecerem. Jaqueline, Isso. me ajude a entender uma coisa. Essa dificuldade em me conhecer, ela, claro, envolve muitas coisas, mas ela passa pelo o aceitar as minhas limitações. Você acha que o fato de algumas pessoas não aceitarem que têm limitações faz com que o nível de frustração delas se eleve muito? Quando eu digo aceitar frustração, deixa eu só exemplificar. É assim, por exemplo, eu não canto. Acabei de ver o Álvaro cantando aqui e os comentários subindo aqui pelo Instagram, que ele faz 3 vozes e tal. Eu não consigo nem identificar direito, nem distinguir uma voz da outra. Então eu não canto. Mas eu tenho vontade de cantar. Só que eu aprendi a lidar bem assim, com a minha expectativa, que é a minha vontade de cantar, e com a minha realidade, que eu não tenho técnica vocal suficiente ainda para cantar como o Álvaro cantou. A dificuldade de reconhecer isso faz com que as pessoas se desesperem e tenham assim frustrações tão grandes que não sequer acham que podem superá-las? São os problemas emocionais, são os problemas de autorrealização pessoal, está dentro das necessidades básicas de você se sentir realizado, você se olhar e se conhecer, porque às vezes você diminui a sua pessoa e enxerga mais o outro, está dentro da autoestima baixa, entende? Então, um dos maiores problemas é justamente esse. As pessoas, elas fazem transferências. Está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo bem, Transfer- sim. Transferências emocionais. Então, se eu não me conheço, eu sinto uma dor interna e transfiro isso, uma dor maior para uma dor menor, para outras coisas, para o que está externo. Então, se eu não canto bem, mas aquilo, eu vejo alguém cantando e acho bonito, e aquilo, por exemplo, vem transformado em algo negativo, em vez de admirar, elogiar, tentar também, já que acha bonito cantar, entrar numa aula de música, tentar ver se tem como desenvolver, descobrir. Às vezes você pode até ter o dom de cantar, mas Uhum. nunca treinou, nunca fez um curso para ver se tem alguma coisa que impede você administrar bem a sua voz para o canto. Mas quando a pessoa ela não se conhece, então ela começa a criar pensamentos negativos, a autoestima baixa e gera problemas, que é dentro do campo das necessidades de autorrealização pessoal, que é um tipo de necessidade.
Entendo. Só mandar um abraço aqui para o pessoal que está entrando. Acabei de ver um comentário aqui do pastor Jefferson Carvalho. Pastorzão, um abraço Sim, para você. O pastor Jefferson foi meu colega de turma, estudamos juntos lá na Bahia. que legal. É pastor hoje lá em Feira de Santana, lá na Bahia, tá bom? Bom, veja, eu tenho percebido algumas coisas. Aqueles que são aqui do Distrito do Arruda, ou por onde eu passei, veem às vezes eu dizer algumas coisas que talvez não sejam muito simples de entender, mas uma delas é: a igreja é um ambiente hostil. Isso parece muito contraditório, porque a igreja é para ser justamente um redil, né? Um hospital, alguns fazem essa comparação, mas eu acho que a igreja é um Uhum, ambiente hostil da seguinte forma: veja, uhum, nós, infelizmente, a gente categoriza algumas coisas colocando elas em nível de importância. Por exemplo, quem canta, quem prega ou quem dá estudos bíblicos. Eu vou ficar nesses três para a gente não se delongar. Mas, aparentemente, na igreja adventista do sétimo dia, a igreja que nós aqui fazemos parte, quem prega, quem canta, quem dá estudos bíblicos, parece ter nascido ou desenvolvido um talento, alguma coisa assim, que coloca ele num grupo distinto, né? Eu estou muito acostumado a ver alguns irmãos dizerem isso, né? Ah, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei fazer uma uhum, oração, mas eu não entendi. sei dar um estudo bíblico. E a gente sempre traz a seguinte lembrança: veja, os dons são muito diversos e eles são inumeráveis. Então, assim, quem canta, Deus seja louvado que canta, quem prega, quem dá um estudo bíblico, mas você que fica na recepção, você que tem no seu coração o dom de assistir alguém nas suas necessidades, dar hospitalidade. Gente, não vou enumerar, é uma lista muito grande. Mas, assim, eu agora falo para você que em algum momento se sentiu diminuído, né? Olhou assim para a igreja e viu esse fazendo aquilo outro, esse cantando, aquele tocando, esse pregando, e você de repente se enxergou e, poxa, não estou fazendo nada. Eu quero aqui dizer para você que há um lugar para você. Às vezes a gente não consegue se identificar rapidinho, mas faz aí um teste vocacional. Existem testes vocacionais. Procura na internet, ó, testes vocacionais para o ministério. Você vai encontrar alguma coisa e você vai, com certeza, encontrar um lugar onde você possa se encaixar e ser uma bênção na obra de Deus também. Então, nada de baixa autoestima, nada de supervalorizar alguma coisa, mas sim de reconhecer os talentos que nós temos. E eu acho que aqui a gente começa já a resolver um problema, né? Porque quando você se enxerga e quando você consegue identificar os talentos que você tem, aí o resto fica bem mais fácil, não é verdade, Jacqueline? Sim, sim. Tentando trazer um pouco da psicologia em relação a essa questão de servir, de mostrar os dons que você tem. É, primeiro você entender, né, no campo, trazendo para o campo espiritual, que foi o que você trouxe, pastor, né? Uhum, Essa questão dos dons na missão, né? É entender que a partir do momento que você recebe esse chamado, né? Todos foram convidados a servir, né? Eu estou tentando trazer o que o senhor trouxe, só uhum, somando e adoçando as suas palavras. A pessoa ela tem esse chamado, então todos são chamados. Não importa se é rico, se é pobre, se tem um ou dois dons, todos foram dotados de dons. Dons diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então não importa se você foi chamado, o que que vai fazer a diferença? É esse espírito de servir, esse espírito doador, esse espírito de você dizer assim, estou pronta para o que uhum, me chamar, estou ali. Ao decorrer do servir, você vai descobrir qual é o seu dom. uhum, Então, algumas pessoas dizem assim: eu não tenho uma profissão para poder ajudar o meu próximo. Eu me sinto cansado, já tenho uma certa idade. Quando a gente quer servir e ajudar, a gente começa a perceber que existe meios de como a gente servir com o nosso dom. Entende, pastor? uhum, Então, o importante nesse momento é você ter um coração de gratidão, é você se colocar à disposição para esse serviço. E olhando para o lado da psicologia, quando você se conhecer melhor, essas comparações, que foi o que você trouxe, né? Se comparar, porque o outro faz o seu dom e eu não faço. Essa comparação, eu volto a dizer, a partir do momento que você se conhecer, você vai perceber os seus dons e talentos
E o seu dom vai somar com o do teu irmão. Amém. Você Que não vai se maravilha. comparar. Você não vai ficar se comparando. Você vai Isso. somar, você vai chegar e vai perceber que você está ali e aquele grupo se formou uma corrente, Uhum. né? Trazendo a forma metafórica, mas trazendo para o literal, você vai perceber que há uma harmonia. Que bom. Eu quero trazer duas contribuições aqui que eu estou vendo no Instagram, que legal. Se eu não me engano, uma delas foi da Rosiane, desculpa, aqui passa rápido, eu não consegui ver. A Rosiane disse assim, ó, tem um teste de dons no site da Associação Pernambucana. Aí eu já entrei aqui para me passar o site para você, ó, é ape.adventistas.org. Então você entra nesse site e lá você vai encontrar um teste de dons, e aí você já vai estar bem encaminhado, né? De repente isso é uma dificuldade sua. Uma outra coisa, a Jéssica fez um comentário aqui que eu achei muito legal. A Jéssica disse, deixa eu procurar aqui rapidinho o comentário da Jéssica, foi... não estou achando, mas... desculpa, Jéssica, se eu mudar as tuas palavras, mas você disse mais ou menos assim, que a disposição em servir é mais importante do que os dons que a gente tem. Bom, acho que foi mais ou menos essa ideia que você passou para a gente aí. Obrigado, tá bom? Pela participação de vocês. Jaque, eu sei que pelo conselho de ética, pela ética profissional que você tem, obviamente, você não vai abrir nenhum caso aqui para a gente, citar nome ou contar absolutamente nada. Não. E há até a recomendação que você não tenha, como profissional da área de psicologia, um envolvimento pessoal com os seus pacientes. Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta por curiosidade. Você, de repente, já ouviu, assim, dos pacientes alguma coisa, e depois da terceira ou quarta sessão você chegou a pensar assim, nossa, se essa pessoa abrisse os olhos para enxergar tudo que ela tem, todas as coisas boas que a vida dela tem, ela venceria essa situação com mais facilidade. Ou seja, às vezes o nosso problema é só falta de gratidão por aquilo que a gente já tem, e a gente não consegue reparar o que tem, e fica sonhando com aquilo que nem vai conseguir ter? Pastor, olha, os tipos de problemas que chegam para mim são 3 classes. Transtornos mentais, dificuldade de aprendizado, dentro também de transtorno, só que do aprendizado. Esses transtornos de mentais é o de personalidade, são transtornos instalados, depressão. Agora tem os problemas trazidos por relacionamentos, problemas de relacionamento no trabalho, problemas de relacionamento conjugal, problemas de autorrealização pessoal, como eu trouxe para você. O meu método de atendimento, desde quando eu me entendo por psicóloga, desde quando eu me formei, já estou 7 anos no mercado de trabalho, o meu olhar é uma intervenção que seja uma escuta rápida e uma solução rápida. Eu sempre trouxe esse método. Eu nunca fiquei com nenhum paciente há mais de 1 ano, a não ser que realmente ele mostrasse uma necessidade. O perfil do meu trabalho como psicóloga, cada uma tem o seu jeito. O meu perfil é trazer para o paciente ou para o cliente que ele não precisa criar uma crença de dependência com a psicoterapia, mas que ele pode ser um autor de história para ressignificar e trazer mudanças rápidas, aonde ele possa se ver como alguém que está dentro de uma construção de pensamentos e atitudes saudáveis. Então, as pessoas que eu já tive até agora e consegui resolver os problemas dessas pessoas, elas se permitindo, foi máximo de 5 meses. Nossa, que legal. Os outros, 3 meses. E outros, 1 mês. E essas pessoas trouxeram para mim feedbacks rápidos, agradeceram que tiveram experiência de ter feito já terapia outras vezes e não trouxe esse crescimento. Porque o que é que acontece? Se você cria na sua mente que você... Está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, sim. Certo. Se você cria em sua mente que você é doente, que teu problema depende do outro, esse processo faz você ficar preso às dores emocionais. Mas se eu, como psicóloga, faço você refletir
que você é o autor da sua história, e o psicólogo ele é um facilitador e que você é capaz de, através desse psicólogo facilitador, você é capaz de trazer mudanças rápidas com suas atitudes através dessa reflexão nesse processo de psicoterapia. Olha, uma coisa que eu acho que é sempre válido a gente repetir, é possível que você que esteja nos acompanhando agora ao vivo nunca tenha pensado isso, nunca tenha passado isso pela sua cabeça, mas ainda que seja de forma velada, ainda que seja assim, escondido, algumas pessoas ainda têm preconceito em relação à psicoterapia, em relação a ir ao psicólogo. E existe uma coisa que eu digo, repito, quantas vezes, eu até gosto de dizer isso, né? É quase um envaidecimento da minha pessoa, mas eu faço terapia. Assim, eu faço terapia, minha terapia agora está parada justamente por conta de que tudo parou. Mas eu faço terapia, a terapia assim, me ajuda a lidar com muitas situações. Eu estava essa semana até compartilhando com uma pessoa e contando para ela uma coisinha rápida minha. Veja, não é que a terapia resolveu o meu problema. Na realidade, ela me ajudou a separar o que era realmente um problema e o que não era um problema, mas eu tratava como se fosse, porque grande parte das coisas que a gente trata como problema não são problemas. E veja, e hoje eu desenvolvi já um pouco a habilidade de perceber algumas situações. Então eu sei que existem situações que me tiram ali do meu eixo, ali da minha normalidade, vamos usar essa palavra. Então eu já consigo, né, me precaver. Mas veja, eu já vi as pessoas comentarem o seguinte: eu só vou no psicólogo se for um psicólogo cristão. Eu estou falando agora de gente aqui, de igreja, né? Você já deve ter ouvido isso. A pessoa pega ali o catálogo de profissionais, aí olha e diz, mas tem essa aqui, a Mariazinha, será que a Mariazinha é evangélica? Porque eu só vou a um psicólogo evangélico. E essa aqui é a minha opinião particular, tá bom? Minha opinião particular. Minha opinião é que é a seguinte: a pessoa, quando está com dor de dente, ela não procura um dentista cristão. Você, quando está com coceira, uma alergia, não procura um dermatologista cristão. Você vai no primeiro. O que eu quero dizer com isso? É que existem problemas de ordem emocional que talvez você não possa esperar até o momento, a circunstância que você considera ideal para encontrar um psicólogo cristão. É bom que seja? Claro que é. É óbvio. Eu imagino que seja bom. Mas não é muito necessário. Agora, Jaqueline, você está no outro lado da história. O outro lado da história é assim, é da pessoa que hoje é uma profissional de psicologia, passou pela academia, recebeu formação, mas que com certeza também recebeu preconceito, porque assim como nós cristãos queremos ir a um psicólogo cristão, aquelas pessoas que não têm uma base de cristianismo, elas talvez até achem esquisito, né? A gente juntar ali a psicologia com o cristianismo e acham que isso não interfere maleficamente em alguma coisa. O que você tem a nos dizer sobre isso? Quando eu fui estudante, né? Hoje já faz algum tempo, em sala de aula, como estudante, eu sempre escutei, né? Passei por duas, porque eu iniciei uma e fui transferida para outra. E esse processo de transferência foi justamente porque eu era cristã, adventista, a faculdade que eu estudava na época não tinha aulas para mim que eu pudesse cobrir, as aulas eram no sábado e na sexta-noite. Então eu aleguei, e até hoje é registrado lá, que eu estava sendo transferida porque o local da escola não tinha essa abertura para mim por eu ser adventista. Quando eu fui para Recife, né, procurei uma faculdade que pudesse entrar, então eu estudei de manhã, já não era mais à noite, era de segunda a sexta, foi tranquilo. Mas assim, nas duas faculdades, eles sempre pontuavam isso, que a gente teria que ser ético, evitar preconceitos, porque a gente teria pacientes e clientes de ateu, outro adventista, outro assembleano, e que a gente teria que respeitar, e é o que eu faço. Quando eu sou convidada, como Jaqueline, né? Eu sou adventista, de berço, sou psicóloga da rede adventista, né? Então, assim, sou missionária, sou psicóloga voluntária desde a minha formação. E o grupo, né, que me chamou sempre para oferecer esse meu trabalho voluntário é a igreja que eu faço parte. Já teve outras igrejas que me chamou para palestrar,
na sua igreja, eu fui. Então, assim, eu não vi em nenhum momento meus estudos acadêmicos e nem agora, assim, como profissional, algo que viesse ferir a religião ou a crença do outro. Porém, né, depois de formada, foi que eu, nesse universo como já profissional, foi que eu vi esse lado, esse aspecto que o senhor trouxe, que as pessoas às vezes procuram. Você é uma psicóloga cristã? Que eu estou procurando uma psicóloga cristã. Na sociedade é essa a diferença. Agora, dentro da faculdade, por onde eu passei, eles Uhum, trouxeram essa empatia, a importância do respeito das religiões e sempre frisou vocês que são cristãos, né? Psicólogos que são cristãos, né? Vão se formar, tentem não misturar religião com psicologia, né? Então, assim, na minha formação, eu sempre pesquisei, né, a uhum, importância da fé na área de saúde mental. Eu sempre uhum, pesquisei. Então, eu sempre pesquisando, né, estudando outras ciências, eu percebi que a inteligência espiritual, né, a oração, a fé em Deus, a ciência também, ela prova. São pesquisas recentes que fala dos benefícios que uma pessoa tem, seja com transtorno ou sem transtorno mental. Quando ela uhum. tem fé em Deus, a qualidade de vida dela é melhor do que aquela pessoa que não tem fé em Deus, que não tem fé. Então, eu tive esse privilégio, né, que nas faculdades que eu estudei, nas duas, eles sempre trouxeram isso, que era o respeito, tanto da cultura, como da religião, Uhum. das crenças, porque na clínica chegaria um público que estariam procurando um psicólogo e não uma religião. Sim, sim, sim. Veja só, tem um relato bíblico assim que mexe muito comigo em relação a isso, gente. Todos nós Sim, aqui já passamos por problemas, todos nós. sim. E possivelmente alguns de nós que estamos aqui, eu agora só posso falar por mim, eu já estive diante de uma situação, uma tristeza, um momento Uhum, assim de dificuldade em qualquer área da vida, e que uhum, a sensação que eu tinha era assim, ó, isso não vai passar nunca. uhum, Até contar uma particularidade para vocês, aconteceu comigo já algumas vezes, em alguns momentos, graças a Deus, faz muito tempo que isso não tem acontecido, mas sabe, do nada me dava uma tristeza, assim, uma tristeza tão profunda, sem um motivo aparente, que um dia eu até comentei assim com uma amiga, eu disse, cara, a sensação é de que se não passasse rápido, eu ia morrer. Sabe, eu começo a conversar com as pessoas e às vezes conto isso e parece que isso não é um sentimento que é só meu. Mas tem uma história bíblica, né, de um personagem bíblico muito famoso e ele se tornou famoso por muitas coisas. Ele viveu de extremos, né? Ele viveu literalmente nos extremos. É tanto que o fim da vida dele é um fim da vida, é um fim de vida assim melancólico, triste. Ele se uhum, suicidou. Ele se uhum, suicidou, ele tirou a própria vida. A Bíblia não conta, não tem muitos relatos de pessoas que se uhum, suicidaram. uhum, Mas tem uma que, se você está com uma Bíblia aí, de repente quer acompanhar ou quer tomar nota aí no seu bloco de notas, uhum, para depois ver, eu vou ler o finalzinho da história aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo de uhum, número 31, é a história de Saul. Saul foi um rei. Então, uhum, assim, quando você olha para a vida de Saul, ele teve assim, muitas circunstâncias extremamente favoráveis, né? A uhum, história de como Saul se tornou rei é incrível, gente. Ele foi escolhido por Deus e tal. Começa no capítulo 9, tá bom? E termina agora no 31. É lá no capítulo 9, depois até o 13, é a parte que diz como ele se tornou rei. Mas olha o que diz o versículo, capítulo 31, vou ler aqui a partir do uhum, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gibor. Os uhum, filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, uhum, Abinadab, Malquias, filho de Saul. O cara perdeu os 3 filhos no meio de uma batalha, gente. Terrível isso. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Medo também, primeiro, luto, agora medo, são 2 sentimentos assim que a gente, infelizmente, sente em muitos momentos. uhum, Versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro, aquela pessoa ali que era o auxiliar dele, arranque a tua espada e atravessa-me com ela.
para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem. Poxa vida. E depois escarneçam de mim. Olha o outro sentimento aqui, né? Saul estava fazendo isso porque estava de luto, estava com medo e ele queria aqui escapar da vergonha de ser morto pelos inimigos. Ele queria morrer com as próprias mãos. Porém, o seu escudeiro não quis, porque então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Poxa, Saul se matou. Eu ouvi, desculpa, eu não posso dar crédito agora a quem de direito, porque eu não lembro exatamente quem é essa frase, mas alguém um dia, desculpa, eu vou voltar para dizer quem foi, disse assim, ó, que o suicídio é uma solução definitiva para um problema que é passageiro. Vou repetir. O suicídio é uma solução definitiva para um problema que é passageiro. Foi o que Saul fez aqui. Eu imagino que a Bíblia sempre traz isso, né? Arrependimento, conversão, e Deus traz salvação. Foi assim com Sansão e assim com tantos outros. Então, veja só. Será que nós, em algum momento, supervalorizamos as nossas dificuldades a ponto de esquecermos de que, sim, para todo problema há solução? E eu agora quero dizer para você que está aqui nessa live junto com a gente, que infelizmente, nem eu, nem Jaqueline, nem Celso, nem ninguém que está aqui nos comentários pode dar a solução do teu problema, até mesmo que a gente não sabe exatamente qual é ele. Mas a gente pode dizer com certeza, para todo problema tem uma solução. E boa parte desse problema depende da nossa compreensão dele e da nossa vontade de agir para a resolução dele. Eu estou certo, Jaqueline, quando digo isso? Isso, pastor. Porque, assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas focam no problema e não na solução. E uma das possibilidades de resolver o problema é esse pensamento positivo. Existe uma solução. Eu vou pensar na solução e não no problema. Então, quando você começa a pensar positivo, começa a pensar na solução, as coisas vão acontecendo, as soluções vão chegando. E assim, existem dois tipos de problema, o interno e o externo. Tem problema que é você que está fazendo, é você que está criando. Se vitimizando. E se vitimizando, ou criando, ou não querendo. Eu posso dar um exemplo de um problema interno? Por exemplo, uma jovem que se permite a um relacionamento tóxico. Qual é a solução para esse problema? É essa pessoa se permitir a entender que aquele relacionamento não é saudável e ela terminar a relação. Uma solução. Segundo, vamos trazer outro exemplo. Um trabalho que não é o teu dom, tu não se encontra nele, não se sente realizado, é frustrante, é desgastante, é estressante, é desmotivante. Aí você tá lá naquele trabalho. Qual é a solução para esse problema, pastor? Qual é a solução, pessoal, para esse problema? Você parar e refletir, buscar novos horizontes. Entender o que você gosta de fazer, onde é que você se sente realizado em fazer. Porque às vezes a pessoa fez um curso, foi estudar tal coisa, se formou, começou a trabalhar e percebeu que não é aquilo. E às vezes a pessoa se descobre que o dom dele não era aquele. Entende? Entendo, sim. Outro tipo de forma de você começar a pensar em resolver um problema, eu vou fazer uma pergunta que serve para todos. Sim. Não é? Você já se perguntou o que te paralisa emocionalmente? É a perda? É o medo? Ou é a falta? Falta de quê? Medo de quê? Perda? Perdeu o quê? Decora essas três palavras: medo, perdas e falta. Emocionalmente, o que te paralisa nesses três aspectos, nesses três tópicos? Entende? Se você começar a perguntar a você mesmo, você vai encontrar a resposta do seu problema. Agora, precisa ressignificar, né? Precisa ressignificar, dar novo significado. Porque, às vezes, quando você está num relacionamento tóxico, você não consegue ressignificar.
Você não consegue dar um novo significado. Você não consegue, porque você está preso àquela visão, àquela experiência de vida. Você não consegue imaginar os seus valores, que existe alguém que pode te valorizar e que você tem sim valor. Então, assim, dentro de tudo isso, a mesma coisa uma pessoa que está no emprego que não se sente realizada. Ela se fecha e não consegue ressignificar. Eu conheço a história de uma mulher que ela se descobriu como profissional com 65 anos. E ela é reconhecida mundialmente, do Brasil ao Japão. Hum, A área dela é coach. Ela é uma doadora de esperança. O foco dela é inteligência espiritual. E ela capacita muitas pessoas. Então, assim, foi com 65 anos, entende? Então, ela viveu a vida dela toda em outra profissão, vivendo outras experiências. E quando se descobriu, os resultados positivos foram rápido. que legal. Eu quero até, você mencionou uma coisa sobre relacionamento, eu quero compartilhar uma dica aqui. Eu sei que quem está assistindo aqui a live depois vai ver teu perfil lá, já que vai te seguir. Então, assim, gente, não dá para clinicar por Instagram, tá bom? Então, se você de repente quer fazer uma sessão, é presencial, pelo menos né, nesse período de pandemia, talvez possa, mas eu quero sugerir aqui, tem um perfil no Instagram que eu sigo, que eu gosto muito, que trata exatamente sobre essa questão de relacionamentos. É de uma psicóloga também. Sim, O Instagram dela, o nome dela é Pamela, e o Instagram dela é Psi Pamela. sim. E ela faz parte de ela tem um podcast chamado Coração Peludo. Então, se você escuta podcast aí por alguma plataforma, né, Spotify, Deezer e por aí vai, Coração Peludo. Era um programa na Rádio Jovem Pan e eles colocaram em podcast. Gente, é muito bom, muita dica para você que está aí passando por alguma dificuldade no seu relacionamento e você também que não está passando por dificuldade, mas que eventualmente pode ajudar alguém com as dicas que você vai receber lá. Lembrando que Sim, quem não é profissional, gente, da área da psicologia, a maior ajuda que pode dar é ouvir e encaminhar. Ouvir e encaminhar. Porque a gente, às vezes, consegue perceber a demanda, mas a gente não sabe lidar com aquilo que a pessoa traz para a gente. A gente não tem habilidade, não tem formação para isso. Então, pode ser que você, ou eu, né, a gente já quer, e eu, como pastor, tenho que direto me conscientizar disso, porque as pessoas contam muita coisa para mim e trabalham, assim, muito área emocional comigo e falam de área emocional comigo, e eu não tenho formação. Então, o que eu faço? Eu vou até onde eu posso e onde sei que posso ir e encaminho as pessoas para um profissional da área, porque, gente, é sério isso que a gente está falando. Até tem uma pergunta aqui, poxa, uma pergunta muito boa que eu vi aqui, mas a gente vai ter um momento para perguntas e respostas depois no final, mas, Já cara, tem, surgiu já chegou esse momento. já chegou esse momento? Chegou Então, esse Celso, momento. nos ajude aí, porque eu vi as perguntas subindo aqui e tem umas duas que eu, sinceramente, fiquei ansioso para responder, viu? Maravilha, maravilha. Então a gente tem aqui uma pergunta de Maria Oliveira. Né? Ela certo. fez uma pergunta bastante interessante aqui. Ela colocou aqui no final: e quando você ama e tem dom e não te dá autossuficiência financeira? Eu acho que é assim que é a pergunta, né? Ou seja, quando a gente ama uma coisa, mas aquela coisa não pode sustentar a gente e a família da gente. No caso, Isso, coisa que eu digo trabalho, né? pode ser, verdade. E também, para juntar, né, a essa pergunta, tem outra pergunta dela também. Ela pergunta, ela fez assim: quando Jaqueline estava falando sobre aquelas 3 palavrinhas para a gente anotar, né? Medo, quais foram, pastor? Você anotou aí que eu vi. Medo, perda ou falta. Perfeito. Medo, perda ou falta. Aí o que acontece? Ela fez uma pergunta aqui bastante interessante. Deixa eu pegar aqui, ó. Jesus Cristo tinha vergonha de falar da sua fé, pastores? Jesus Cristo tinha vergonha de falar da sua fé? E tem outra pergunta para você já englobar aqui de Yolanda, né? Yolanda fez assim: tem debate que dizem assim: Elias teve ou não depressão quando estava sendo perseguido por Jezabel? O que vocês acham, pastor e doutor? Nossa, vamos começar por qual delas aí, Jaque? Qual das perguntas? Acho aquela que o senhor disse que não tinha tempo para responder, a primeira.
E na mesma hora ele disse que a gente estava nesse tempo, o Celso. A primeira, Aqui eu disse que achei legal, né? sim. Aqui eu achei legal foi até essa última aqui, que foi o que Celso disse, né? Sobre essa questão. Desculpa, Celso, a pergunta é de quem? Maria Oliveira, não é isso? Maria Oliveira, isso. Se Elias teve ou não teve depressão. Aí é de Yolanda, essa pergunta é de Yolanda. Perdão. Isso. Ok, Yolanda. Então, eu quero começar por essa aqui, tá bom? Beleza. Elias Eu digo as teve ou não outras, teve, teve ou não teve depressão? Vamos lá. Do ponto de vista espiritual, não há nada que impeça um profeta, um servo de Deus, uma pessoa que tem ligação com Deus, ter depressão. Perfeito. Não tem. Mas como assim, pastor? Como assim? Porque, veja, do mesmo. Vamos trocar agora a enfermidade, o código do CID. Não há nada que impeça um servo de Deus, profeta, leal, pregador, verdadeiro, aquilo que a gente categoriza como um homem ou mulher de Deus. Não há nada que impeça que ele pegue uma gripe. E por que as pessoas gripam? Por baixa imunidade, por exposição a um vírus e diversas outras coisas. Então, depressão é uma doença com reflexos emocionais, mas ela é uma doença orgânica, né? Ela baixa minerais, zinco, e claro, eu disse agora há pouco que não tenho especialidade nenhuma nessa área, já que pode falar melhor, mas ela é uma coisa orgânica. Então, assim, a depressão, ela não tem nenhum tipo de ligação com a vida espiritual. Pessoas espirituais podem, sim, ficar deprimidas. Assim como pessoas que não são espirituais ou ligadas a uma religião, elas podem passar por um momento sem que essa depressão seja percebida. Lá vai eu de novo com a minha opinião pessoal, como se ela fosse alguma coisa muito relevante. Mas, na minha opinião, todo mundo passa por alguma situação de depressão durante a vida. Eu acho que é impossível você atravessar essa terra, ter uma vida inteira aqui e não ter um momento onde você não sinta algo que a gente possa categorizar como depressão. Então, Elias, na minha opinião, sim, é bem provável que ele tenha tido depressão. Acrescente alguma coisa aí, Jaque, por favor. Eu acredito assim que a depressão ela tem os seus fatores genéticos e tem também os fatores estressantes. Às vezes você já tinha uma predisposição, né? Isso é comprovado cientificamente. A pessoa tem uma predisposição genética e com o estresse aquela pessoa desencadeou. Então é uma explosão química, né, nos neurotransmissores, na dopamina, na serotonina. Por isso que entra o papel do psiquiatra, os remédios psicotrópicos, para que possa dar equilíbrio. Porque uma pessoa com depressão, dependendo se é leve, moderada ou grave, ela passa por umas situações como perda do sono, irritabilidade, começa a perder as energias pelos seus afazeres, como trabalho ou suas coisas de rotina, dentro de casa, só quer ficar acamado. Então, assim, uma mente resiliente, uma mente que tem fé, talvez ela seja mais resistente a desencadear esse tipo de transtorno, mesmo com a predisposição. Entende? Agora, existem as tristezas que dão sinais, como se fosse uma depressão, como, por exemplo, o luto. Qualquer pessoa que perdeu um pai, uma mãe, um filho, ele passa por um período de luto que é idêntico à depressão. O luto, ele tem data de validade. E existe luto também, além de perdas que a morte leva, né, um ente querido nosso, existe também o luto de separação. Tem casais, vamos dizer, o homem e a mulher. E o homem, ele tinha um sonho de ter uma família. E, de repente, aquela mulher deixa ele por alguma escolha pessoal dela ou por alguma coisa entre os dois. E ela decide tomar aquela decisão do divórcio. E ele não queria. E ele passa por um transtorno e entra no luto. E é um luto de separação de casal. E esse luto, ele gera um aspecto que lembra depressão. A diferença de um para o outro é que um é passageiro, não entra medicação, não há necessidade de medicação, e já o outro, assim, não existe às vezes nem causa. Às vezes a pessoa cai na depressão, não sabe nem por quê, sente aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza contínua, e nem sabe explicar. Já a outra tristeza, né, que a Bíblia fala, que seca os ossos, há um motivo, há uma razão. Tem tipos de tristeza que quando disseca os ossos, né,
ela pode ser comparada com a depressão, mas Uhum. houve um motivo, alguma coisa aconteceu, que foi uma profunda tristeza ao ponto de chegar numa angústia. O nível de angústia, quando chega angústia, né, diferente do medo, quando chega no nível de angústia, por isso a importância da terapia. E dependendo da terapia, se não trouxer aquela resolução daquele problema, se a pessoa, a cliente ou o paciente não conseguir superar aquilo, é quando a pessoa é encaminhada para um psiquiatra. Então, Entendi. existe sim tristezas e angústias profundas que não está no campo da depressão, entendeu? Legal, Como os lutos. entendi. Maravilha. E Ô, aí ô a gente. Celso, Oi, diga. ah, tá, você vai repetir as perguntas, né? É isso que eu ia pedir. Perfeito. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que Maria Oliveira também fez. Ela perguntou Hum. assim: se Cristo ele tinha vergonha de falar sua fé aos pastores. E aí, pastor? Cristo tinha vergonha Sim. de falar sobre a sua fé aos pastores, sobre defender aquilo que ele tanto pregava? Não, não, nem um pouco. Ele foi o pregador mais ousado que já colocou os pés sobre essa terra. Maravilha. Então esse sentimento de vergonha não existiu com Jesus, certo? Não existiu. Maravilha. Olha, não, não. Eu não consigo identificar agora, lembrar de nenhum aspecto, assim, nada, nenhuma narrativa bíblica que possa sequer parecer com ele tendo algum tipo de vergonha ou constrangimento em relação a pregar. Muito pelo contrário, né? É dele a frase onde diz assim, ó, se você se envergonhar de meu pai, o meu pai também vai se envergonhar de você. Então, a frase é dele. Então, eu acho que por aí a gente pode concluir que não, ele não tinha nenhum tipo de vergonha em relação a pregar o evangelho. Tá ótimo, perfeito. Eu acredito que eu não esqueci ou não passei nenhuma pergunta batida. Ah, teve aquela que você falou assim sobre Diga. quando aquilo que a pessoa gosta profissionalmente não lhe dá Sim. suporte Ah, econômico sim. para viver. Perfeito, é isso mesmo. Gente, Quando a pessoa ama olha, e tem um dom e não te dá autossuficiência financeira. ó, isso é bem desafiador. Mas eu quero aproveitar o momento para rapidamente dizer assim, Sim. eu posso dizer com certeza que eu compreendo um pouco da angústia dessa pessoa. Porque a despeito do que muita gente pensa, né? Os pastores de determinadas igrejas, ou até mesmo os pastores adventistas, a despeito do que essas pessoas pensam, nós, pastores, eu agora falo da igreja adventista, que é onde eu conheço, a gente tem uma forma de subsistir que a gente não vai passar dificuldade e também nunca vai ficar rico. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, vai muito também do que essa pessoa coloca como ter as suas necessidades de manutenção financeira atendidas. Por exemplo, é uma necessidade para mim ter um telefone? É. Mas não é uma necessidade para mim ter um iPhone de 6 mil reais. Entendeu? Então, às vezes, não é que. E volto a dizer, eu não conheço, não sei quem exatamente fez a pergunta e não estou dizendo que é isso, que esse é o caso da pessoa. Mas eu, quando eu me identifico, às vezes, eu olho assim: eu faço o que eu amo, que é ser pastor da igreja adventista, e sou muito realizado com isso. Tem seus desafios, mas com certeza as coisas boas superam. Eu não ganho o suficiente para ter aquilo que eu quero. O que é aquilo que eu quero? Eu queria ter uma caminhonete 4x4. Eu acho que não é ruim ter uma caminhonete. Eu queria ter um apartamento, eu queria ter outras roupas. Não, mas então assim, eu equalizei o meu modo de vida aquilo que a minha profissão pode me dar. Agora veja, pastor, mas é porque eu não tenho condição de viver nem minimamente. Eu não consigo receber recurso nem mínimo, nem para ter assim a minha renda mínima com aquilo que eu gosto. Aí o seu desafio fica maior, a sua escolha é muito assim difícil, que é ou faço o que eu amo ou me sustento. Mas eu creio que se você colocar aquilo que você ama nas mãos de Deus e a sua profissão, aquilo que você ama for de fato algo que você vai usar para pregar o evangelho, para levar o conhecimento das pessoas a Cristo, Cristo vai te sustentar. Porque é Cristo que sustenta a gente, né? É Cristo que me sustenta, eu sou pastor. Mas é Cristo que sustenta você que trabalha no hospital, Celso. É Cristo que sustenta aquele nosso irmão que está nos escutando aqui, que é autônomo, aquele que é funcionário de uma escola. É Cristo que nos sustenta, né? No aspecto mais geral. Então, assim, a gente precisa equalizar e viver feliz. Maravilha, pastor. Muito bom. Jaqueline aqui conosco. Certo. Somando com as palavras, né, do pastor, que foram bem colocadas, quando você está diante de uma situação, olhando pela psicologia de realização pessoal, que você faz algo
que você percebe que não era o que você gostaria de ter feito, né? Você vai ter que parar e refletir sobre essa decisão que você tomou. Essa decisão que você tomou. Porque toda escolha que a gente faz, se eu quero direita ou esquerda, de um lado você perde, do outro você ganha, e vice-versa. Nesse trabalho que você tá, você tem que observar, então, o que é que tem de positivo e não ficar preso ao passado. Jaqueline, Entende? Oi? não sei se tu entendeu quando eu disse assim,